Seja muito bem-vindo, né, à jornada Master Churras no Fogo de Chão. Aqui nós vamos discutir técnicas e melhores práticas para tornar o seu churrasco fogo de chão um melhor evento. Meu nome é Moisés Costa e o tema de hoje é possível manter maciez e suculência no fogo de chão? Bom, primeiramente, a gente tende a falar hoje de pecuária da qualidade, onde a gente tem cortes nobres, né, que na verdade foram difundidos já há algum tempo, cortes que vieram com nomes americanos, porque já se fazia esses cortes lá na desossa, né, em toda essa parte frigorífica. E quando a gente traz esses cortes nobres para o Brasil, a gente começa a ter uma mudança na característica da nossa pecuária que traz consigo investimento em tecnologia, em genética, em manejo, em alimentação, questões que vão permeando, né, a produção bovina e no final a gente tem um produto que a gente denomina ser um produto de qualidade. Tá? Então a gente tem essa distinção hoje, isso é uma distinção até de certa forma recente, vamos dizer assim, né, se a gente avaliar todo o contexto da pecuária. Mais uma coisa que o Roberto Barcelos cunhou aqui no Brasil, que é a ideia da pecuária, a diferença entre a pecuária commodity e a pecuária da qualidade. Tá? Então, quando a gente fala de qualidade, qualidade é algo muito subjetivo. Né? O que é qualidade para mim pode não ser qualidade para você. Portanto, o que é qualidade para mim não é qualidade para você. Portanto, tem três elementos que a gente pode, que na verdade o consumidor, né, a partir desses elementos, define o que é uma carne de qualidade, que são a maciez, o sabor e a suculência, tá? Então, são três características que hoje determinam o que é uma carne de qualidade. Se você perguntar para todo consumidor, em qualquer contexto do churrasco, contexto da carne, seja o cara que vai até o restaurante comer uma carne, seja o churrasqueiro que vai até uma casa de carne, um boutique de carne, compra um corte e traz para sua casa para fazer um churrasco, todas essas pessoas elas vão assumir que uma carne de qualidade, uma carne de primeira, é aquela carne que tem sabor, maciez e suculência. Tá? Bom, falando um pouco de maciez e sabor, isso são questões atribuídas ao produto final, que é a carne, questões essas que são trabalhadas na parte da genética, na parte da pecuária da qualidade, né? Ou seja, nos programas de qualidade, onde se tem um trabalho com a genética, um trabalho com a alimentação desse animal, tá? Processos muito bem definidos ante-post-mortem, ou seja, existe um procedimento padrão para abate do animal, para que você não tenha ali uma deteriorização da carne, né? Ou seja, o animal ele vai ser abatido em condições legais, em condições favoráveis para que se tenha no pós-mortem uma carne de qualidade, tá? Uma carne macia, uma carne suculenta, uma carne saborosa, né? Principalmente a questão da maciez, né? A maciez, a coloração, tudo isso são questões de pós-mortem, né? Ou seja, você tem ali a necessidade de manter a temperatura ideal após o abate, o resfriamento adequado, né, o tempo preciso para a sangria, para todas as propriedades ali da transformação do músculo em carne. Então, a maciez e o sabor, ela está muito intrínseca na pecuária, né, em todo o processo, em toda a cadeia da pecuária da qualidade. Tá? A suculência é um fator que eu diria que está para todos. Né? Quando você analisa um corte cárneo, ele tem 75% do seu conjunto é líquido, é água. Né? Outras coisas são proteínas, tecido conjuntivo, né? Gordura, colágeno, nervo e tudo. Mas a maior parte, vamos dizer assim, daquele volume de carne é líquido. Então você tem a suculência como algo predominante em todas as carnes. Né? Então todo tipo de carne vai ter uma suculência in natura, né? Ou seja, vai ter uma quantidade de líquido retido ali. Quando a gente vai para o processo de cocção, ou seja, quando você, churrasqueiro, pega esse corte e vai preparar, aí que está a questão. Ou seja, a gente pode dizer que a maciez e o sabor tá para o programa de qualidade e a suculência tá para o churrasqueiro. Né? Ou seja, nós temos que manter a suculência, reter esse líquido dentro da carne. É o grande desafio nosso, de pegar um corte de carne, seja ele qual for, levar para o fogo e manter e reter os líquidos que já estão ali, para que você tenha no final bastante suco e quando você mastigar essa carne em temperaturas ideais, você tem essa sensação de suculência, né? Ou seja, a boca enche de líquido. Tá? Então a suculência está muito mais para nós
do que para a pecuária, do que para o produtor, do que para toda essa galera que está no início da cadeia, tá? Bom, e quando a gente fala de fogo de chão, aí o desafio é maior, né? Porque toda essa historinha que eu contei aqui, ela é geral, né? Assim, ela se aplica a tudo. Mas quando você traz um preparo para fazer no fogo de chão, aí você tem uma complexidade maior. Por quê? Porque tem fatores externos que vão influenciar, tá? No resultado dessa maciez e dessa suculência, tá? Então o grande desafio do churrasqueiro é exatamente isso. É quando a gente traz essa carne para o fogo de chão, tá? Para um processo de cocção lenta, a gente ter a condição, vamos dizer assim, a condição, né? Ter condição de manter, de preservar esse líquido e manter essa maciez, tá? Naquele corte de carne, para que a gente tenha melhores resultados, tá bom? Explicando um pouquinho como funciona essa ciência da cozinha, galera, existe um fenômeno chamado endurecimento proteico. O que é o endurecimento proteico? Quando você submete a carne a um processo de cocção, essa carne vai elevando temperatura, tá? E cada vez que essa temperatura se eleva a partir de 30 e poucos graus, 35 graus, menos condição as proteínas têm de reter o líquido. Então elas vão perdendo essa condição de retenção de líquido até os 65 graus. Acima disso, elas ficam praticamente insolúveis, ou seja, elas não conseguem mais reter o líquido. Elas vão, nessa temperatura, começar a expulsar os líquidos intracelulares, tá? Para o ambiente externo. Ambiente externo que eu digo das células, né? Das células compostas no corte cárneo, mas que estão dentro daquele corte. E ocorre uma vazão desses líquidos, né? Esses líquidos vão começar a vazar e ir para o ambiente externo, né? Por um processo de exsudação. E quando ele chega no ambiente externo, ele vai evaporar, porque ele vai estar em contato com o ambiente, normalmente o vento ou o próprio calor. Se a carne estiver na temperatura ambiente, você tem um ambiente mais quente do que o ambiente interno da carne, né? Você tem também, quando a carne já está em processo de cocção, você tem uma elevação desse calor, dessa temperatura, o que vai, de certa forma, promover essa desidratação, tá? Então o endurecimento proteico acontece nesse momento, né? Ou seja, a partir dos 65 graus, a proteína começa a perder líquido, então ela começa a ficar mudar a sua coloração, mudar a sua textura, mudar até mesmo o seu aroma, tá? Isso aí acontece em qualquer contexto, tá, galera? Isso é um processo de cocção normal dentro de uma cozinha, qual seja a forma que você esteja fazendo, qual seja o processo de cocção que você esteja utilizando. Isso é básico, né? Você vai ter uma diferença talvez aí entre cocção úmida e cocção líquida, cocção seca, né? Porque na cocção úmida você tem o fator da água, que não eleva a temperatura, não chega a temperaturas elevadas, né? Ela vai parar ali nos 90 e poucos graus, dependendo do estado onde você estiver. Existe uma diferença, né? Em regiões do Brasil onde a água ferve em temperaturas diferentes. Então, uma carne submersa na água, ela não vai, uma carne cozida, ela não vai passar dessa temperatura, mas ela vai ali chegar nessa situação do endurecimento proteico e continuar perdendo líquido, né? E esse líquido indo para o próprio ambiente aquoso ali já, né? Na panela. Então isso é normal em qualquer contexto, tá? No qual você leva sua carne, seu preparo para um processo de cocção. Bom, no fogo de chão a complexidade é maior. Por quê? Porque quando eu coloco uma carne lá no fogo de chão submersa ao calor, eu tenho fatores externos, como eu falei agora há pouco, que tornam mais complexo essa situação. O sol, uma carne exposta ao sol, ela tende a desidratar mais, né, do que uma carne que está ali dentro de uma churrasqueira, numa grelha, ou mesmo numa sombra, sei lá, óbvio que você pode fazer o fogo de chão numa sombra, não estou dizendo isso, mas o fato é que você estar no ambiente externo, no ambiente aberto, você tem outros fatores que prejudicam, né, que dificultam a situação. A temperatura o sol, né, a temperatura externa mesmo, a temperatura ambiente, às vezes está muito quente. O vento em excesso, essa ventilação em excesso, ela vai produzir um ressecamento, tá? Então o vento também é um empecilho, beleza? Então tudo isso acaba tornando mais difícil a vida do churrasqueiro de fogo de chão, ou seja, poxa, eu tenho uma costela, o que eu preciso fazer, quais os cuidados que eu tenho que ter com essa costela para que eu preserve aquele sabor, aquela maciez, né, advinda do programa de qualidade, e para que eu preserve a suculência, ou seja, aquele 75%, 80% de líquido que eu sei que compõe aquele corte cárneo, né,
aquele volume de carne, para que eu mantenha aquele líquido ali. O que eu preciso fazer? E aí é o que eu vou falar para vocês hoje, né? Algumas dicas, tá? Muito básicas, e vou explicar um pouco mais tecnicamente cada uma dessas dicas, para que você tenha melhores resultados no final dos seus preparos, tá bom? Então vamos partir para essa lista logo, porque é um passo é uma lista, né, que eu elenquei 5 itens, tá? 5 itens importantes para a gente ter em mente quando a gente vai fazer nosso preparo no fogo de chão, para que a gente possa manter essa suculência e preservar, manter essa maciez e preservar os sucos, né? Preservar essa suculência, beleza? Ponto número 1. Como é que tá aqui, beleza? Ponto número 1. Salgar antes, salgar depois ou salgar 24 horas antes, tá? Esse fator para mim é um dos mais importantes, tá? Vamos falar de fogo de chão. Quando a gente está falando de fogo de chão, e normalmente o que, vamos dizer assim, a carne, né, o que mais chama a atenção, né, das pessoas no contexto do fogo de chão é o preparo da costela. Então a costela acaba sendo uma carne que é muito comum as pessoas prepararem no fogo de chão, é muito comum as pessoas quererem aprender a fazer, né, no fogo de chão. Então ela acaba sendo um bom exemplo para a gente falar sobre um pouco sobre essa questão do salgar depois ou salgar 24 horas antes, tá? O fato é, quando a gente salga uma carne, ou sal ou açúcar, tá? São solutos, a gente cria um ambiente com a concentração maior desse soluto. Então, quando eu passo sal na parte externa da carne, quando eu salgo a carne antes, se eu estiver fazendo isso instantes antes, eu vou gerar um nível de desidratação. Se eu fizer isso 1 hora antes, eu vou gerar outro nível de desidratação, um pouco maior, inclusive. Se eu fizer isso 24 horas antes, o jogo inverte. Ou seja, eu tenho aí, na verdade, uma retenção de líquido, tá? Inicialmente ocorre um fenômeno chamado osmose, que é o quê? Nada mais é do que a transferência, né, dos líquidos de um ambiente com menos concentração de soluto para um ambiente com maior concentração de soluto. Essa é a osmose. Então, quando eu coloco sal na carne, com certeza tem muito mais soluto, né, tem muito mais sal no ambiente externo do que no ambiente interno da carne. Então aquele líquido que está lá dentro vai buscar esse ambiente externo para gerar um equilíbrio, né? Uma transferência de líquido para uma membrana semipermeável, que é a membrana das moléculas. O fato é que quando esse líquido sair dessa membrana, dessa célula, por essa membrana, para ir para o ambiente externo, tentar equilibrar, o que vai acontecer? Ele vai evaporar, né? Porque o ambiente externo vai estar exposto ao calor, à temperatura, então ela vai evaporar. Então, a osmose é isso, né? É uma transferência de líquido de um ambiente com menos concentração de soluto para um ambiente de maior concentração de soluto. Então, quando a gente fala de salgar a carne antes, a gente está promovendo uma osmose nessa carne, tá? E talvez se você salgar instantes antes, como acontece muitas vezes, né, quando a gente está fazendo um preparo na grelha, eu pego um steak e salgo instantes antes e levo para a grelha, talvez você não vai notar muita diferença de suculência se você fizer o salgar depois, tá? Então é muito de gosto. Agora, se você salgar esse steak 1 hora antes, você vai perceber no recipiente que você deixou esse steak que já vai ter um líquido ali que saiu da carne, que está ali do lado de fora, né? Vai formar uma pocinha de líquido ali embaixo do seu steak. Por quê? Porque o processo de osmose aconteceu, tá? Então você passou o sal, você puxou esses líquidos para o ambiente externo, beleza? Se eu salgar 24 horas antes, por que o jogo inverte, tá? Porque ocorre um fenômeno chamado difusão iônica, tá? Isso eu aprendi no curso do Boca. O Boca é um cara que é um cientista da carne hoje. Eu falo para o churrasqueiro, ele fala para os churrasqueiros nerd. Porque, na verdade, são conteúdos, cara, para vários públicos. Eu costumo dizer que tem gente que só quer aprender a fazer um bom steak, um bom churrasco, né? Não quer entrar no detalhe. Mas eu, para falar isso para vocês, preciso entender melhor. Então, eu fui atrás desse conhecimento. E o que é a difusão iônica, né? Vamos lá. Quando você salga a carne, você inicia-se um processo de osmose. Só que, com o passar do tempo, o sal, aquele sal sólido que você aplicou na superfície da carne, aquele sal ele vai derreter, tá? Então ele vai virar ali um solúvel, ele vai ficar solúvel, né? Ele vai virar um líquido. E aí sim, no momento em que o sal está solubilizado, ele consegue penetrar na carne por capilaridade. Então ele vai penetrando. E aí, cara, vai acontecer, de um modo bem grosseiro explicando, vai acontecer uma osmose, tá? Dentro da carne, ou seja, um ciclo de osmose, né? Ou seja,
vai entrar aquele líquido salgado, lá dentro ele vai ter contato com as paredes das células, essas células vão fazer o quê? Vão expulsar o líquido da parte interna para o ambiente do intracelular para o extracelular, para manter esse equilíbrio, e assim você vai gerando, vai acontecendo a difusão exatamente essa difusão, né? O líquido vai entrando, penetrando, né? Se espalhando por dentro da carne, tá? Esse líquido salgado. Então vai acontecendo um fenômeno atrás do outro, ou seja, um ciclo, né? Um ciclo de osmose e difusão iônica, penetrando, tá? Para dentro dessa carne. Ocorre que essa penetração tem uma curva de crescimento. Não vai ficar penetrando, vou deixar 48 horas então, porque eu estou falando de um pernil, eu estou falando de um corte de carne muito volumoso, eu quero que entre sal, né, penetre esse sal para enaltecer sabor lá no miolo. Não vai acontecer, existe uma curva de crescimento, em determinado momento isso vai começar a parar, vai diminuir essa intensidade de penetração até parar, tá? Então, você, por exemplo, quando a gente faz uma marinada para um pernil, ou para um frango, para um peru, ou coisas do tipo, né? Você normalmente acaba tendo que injetar, porque aí você faz o quê? Você vai criar esse mesmo processo de osmose, de difusão iônica de dentro para fora, enquanto você está ali com o sal na superfície fazendo de fora para dentro, tá? Essa é uma explicação muito breve, tá? Uma coisa mais técnica a gente pode falar em outro momento, no curso eu falo sobre isso, tá bom? Então, uma explicação mais geral seria isso, ou seja, salgar 24 horas antes retém líquido, tá? Desde que seja 24 horas, 18 a 24 horas antes, tá? Então, o primeiro ponto é esse, o salgar depois ou salgar 24 horas antes contribui para a questão da manutenção da suculência, beleza? Talvez não altere nada em sabor, tecnicamente eu acho que não, mas suculência sim, suculência vai fazer diferença porque você vai ter essa retenção de líquido. E por incrível que pareça, quando você salga essa carne 24 horas antes, você também tem uma retenção de líquido no preparo, na cocção, tá? A carne fica um pouquinho mais, a textura mais elástica e mantém mais líquido internamente, beleza? Então, esse é um dos fatores, tá? A ideia da marinada, por exemplo, quando a gente pega um corte suíno e a gente quer fazer uma marinada por 24 horas para atribuir tempero, saiba sempre que o que entra, como eu acabei de explicar, é o sal solúvel, né? O sal solubilizado, o sal líquido. Tempero nenhum entra na carne, porque a molécula é maior do que a partícula de água, então ela não vai entrar. O que você vai ter ali é uma fixação dos temperos na superfície do teu corte, da tua carne, tá? Então você vai tirar da marinada, vai levar ele para o fogo, para o processo de cocção que você quiser, e você vai ter mais sabor decorrente do tempero. Mas o tempero não está na superfície, o tempero não entrou, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Salgar depois ou 24 horas antes promove, auxilia na manutenção dos líquidos, tá? Da retenção dos líquidos desse seu corte de carne, promovendo o quê? A suculência, tá? Segundo tópico. Vamos lá, segundo tópico. Então eu falei o primeiro tópico, salgar depois ou 24 horas antes contribui para a manutenção da suculência, para a manutenção da maciez dessa carne, tá? Segundo tópico, a própria técnica, né, de low and slow, ou seja, de temperatura baixa com longo tempo de cocção, tá? Por que eu digo isso? Porque temperaturas muito alta, né, em todo o processo de cocção, ela pode agredir muito a fibra da carne, tá? E gera ressecamento. Então, o que eu gosto de fazer no fogo de chão, por exemplo? Quando eu começo a fazer uma costela, eu gosto de dar aquela arrepiada no calor no começo, principalmente porque eu uso lenha. Lenha tem alta combustão, né, ou seja, tem fogo rápido, e eu gosto de dar aquele defumadinho na costela, então eu costumo usar a lenha para dar esse defumado e para obter um calor alto, né, um calor forte e imediato ali no começo, tá? Isso vai acontecer, o que vai gerar isso? Vai gerar ali uma selagem na carne, né, ela vai começar a mudar a coloração por conta dessa temperatura alta, mas essa temperatura alta ainda não passou para a parte interna da carne, né? Ainda não prejudiquei ali, por exemplo, o processo de amolecimento do tecido conjuntivo, eu não encruei esse colágeno por dar aquela pancada de calor por longo tempo, por tempo prolongado, tá? Então, a ideia de você fazer o preparo no contexto de fogo de chão, com baixa temperatura e longo tempo de cocção, ajuda, tá? Na manutenção dos líquidos, beleza? Então, você pode iniciar ali com fogo um pouco mais alto, dar essa selagem na carne e depois você deixa ela lá com fogo baixo. Esse fogo baixo não vai agredir, vamos dizer assim, a fibra da carne, vai promover a mudança de temperatura interna, tá, da carne, que é o que você quer. Eu quero que
a costela, né, de um modo geral, a parte interna da carne, chegue numa temperatura desejável, que é acima de 90 graus, onde eu já tenho ali o tecido conjuntivo já quebrado, né, o colágeno, que é as moléculas de colágeno quebradas, a gordura derretida. Então, é essa temperatura que eu quero entregar o meu preparo. Então, eu preciso que isso seja gradativo, que isso ocorra lentamente. Então, quando eu coloco uma temperatura branda na parte externa, por longo tempo de cocção, eu vou gradativamente aumentando a temperatura interna da carne até chegar no ponto em que eu quero, tá? Então, temperaturas baixas com longo tempo de cocção também é uma boa dica aí para você poder manter a suculência e a maciez do teu corte, dos teus preparos no fogo de chão. E isso se aplica a tudo, tá? Quando eu vou para o fogo de chão, principalmente para porco, quando eu tenho a pele ali, eu quero dar uma pururucada, quando eu tô fazendo um animal inteiro, né, no assador ali, no crucifixo, eu já não gosto de elevar a temperatura. Eu já prefiro de começo, do início, ir com temperaturas baixas com longo tempo de cocção, tá? Fazendo um calor aqui em Brasília, meu irmão, louco. Bom, vamos lá. Terceiro ponto, galera. Terceira dica para que a gente possa manter a suculência e a maciez. Selar a carne, né? Antes e Desculpa. Selar a carne antes, é o que eu falei agora. Quando se trata de peças maiores, é legal, porque você acaba tendo, sim, um pouco de retenção de líquido, beleza? Então, o que eu falei com a costela, você dá aquela pancada de calor, dá aquela grelhadinha na carne ali, dá uma selada na carne, depois você sobe ela para uma temperatura mais branda e deixa ela ali, ela vai perder menos líquido, né? As fibras, de certa forma, se fecharam, você tem menos exsudação, você acabou dando uma selada ali, você acaba fechando, de certa forma, alguns canais ali, e aí você vai ter, para peças grandes faz sentido isso, tá? Não faz para um steak, não faz para grelha, mas para o fogo de chão, onde a gente faz preparos com peças maiores, realmente isso faz diferença, tá? Então, criar aquela crostinha ali, aquela camadinha, e depois você subir essa carne para uma temperatura mais branda, isso vai contribuir, vai ser um fator determinante aí para a contribuição da suculência, tá? Isso, novamente falando, em cortes maiores, tá? O quarto ponto seria o ponto ideal, ou seja, falar de ponto é uma coisa um pouco complicada no fogo de chão, né? Quando a gente está falando de grelha e a gente está fazendo preparos menores, steaks, por exemplo, a gente consegue falar um pouco sobre ponto, porque é mais fácil, né? É mais fácil você visualmente observar, você, no processo ali de preparo, você consegue dar o ponto que o cliente quer muitas vezes, ou que os seus convidados querem, tá? No fogo de chão isso é mais complicado, tá? Por quê? Porque normalmente você lida com peças de carne maiores, partes do animal que contém bastante tecido conjuntivo, como é o caso da costela. Não tem como a gente cortar uma costela, né? A não ser que seja uma costela de um animal de extrema qualidade, um wagyu, um angus muito foda, que você tem ali um nível de marmoreio de gordura excessivo, assim, para você realmente conseguir cortar ali uma ripa e levar para a grelha e, cara, aí você vai soltar aquela carne e ela vai estar macia para mastigar e não vai estar dura. Caso contrário, você não consegue. O ponto, ele vai ter que ser um ponto extremamente alto, né, a temperatura, né? Ou seja, você vai ter que entregar essa carne com 90, 95 graus para que você tenha maciez, tá? E o grande desafio é você chegar nessa temperatura preservando o líquido, para que você também mantenha a suculência, tá? Então, ou seja, quando eu falo de um steak, quando eu levo um steak para grelha, é muito mais fácil eu manter suculência nele, porque eu vou lá, dou um susto na parrilha, subo para a parte superior e deixo atingir o ponto. Ou faço o contrário, ou faço o reverse sear, que é o quê? Que é eu deixar na parte superior com o fogo brando para atingir o ponto, ele vai mudar um pouco a coloração, e eu desço, dou aquela grelhada, aquela selada e entrego. Então, isso é fácil quando você faz um corte, né? E você acaba preservando o líquido ali. No fogo de chão, é um tempo prolongado de exposição da carne no calor. Como é que eu vou manter esse líquido, né? Então, mais uma vez, a ideia que eu falei do ponto anterior, de ter temperatura baixa com longo processo de cocção, com longo tempo de processo de cocção, tá? O terceiro ponto, a questão da selagem, ou seja, atribuir uma crostinha no corte, na carne, para que você possa ter um pouquinho mais de retenção de líquido quando você deixar ele ali no fogo mais brando por longo tempo, beleza? E a questão do ponto ideal, cada corte vai ter o seu, tá? Então, falando de uma costela, eu preciso que ela chegue a 90 graus, com todos esses cuidados, para que eu falei anteriormente, para que eu tenha suculência e maciez, tá? Infelizmente, pelo
pelo fato do colágeno, né, pelas moléculas de colágeno, pelo tecido conjuntivo, e o colágeno, eles são vários tipos de colágeno, né, por conta dessas questões, eu vou ter uma textura mais rígida, né, na costela. Então, eu preciso quebrar essas moléculas, e por isso a necessidade de um tempo prolongado de uma temperatura alta. A molécula de colágeno, ela só quebra ela começa a quebrar a molécula de colágeno a partir de 85 graus. Então, a partir de 70 você tem um amolecimento desse tecido, onde ele vai gelatinizar, né, ao contrário da gordura que vai derreter, ele vai virar uma gelatina. Ele vai gelatinizar a partir de 85 graus. Então, veja que a partir desse momento eu tenho o colágeno quebrando, e com temperaturas acima disso, de 85, eu tenho uma carne mais macia. Para isso, eu preciso preservar líquido. Como eu faço isso? No caso da costela, eu mantenho a minha membrana, eu castigo o meu matambre, né, que são os dois tecidos que estão ali nas bordas dessa costela, para que a carne que está lá dentro, que é de fato o músculo da costela, né, o corte da costela, esteja macio quando eu finalizar o processo de cocção, tá? Para porco, a mesma coisa. Se eu estiver fazendo um porco que tenha pele, eu vou preferir craquelar essa pele no final. Então, já não faço como eu faço com a costela. Eu já inicio o processo de cocção do porco com a temperatura mais branda, para que eu vá até o final com essa temperatura, fazendo o processo de cozimento todo da carne, para ela chegar ali a partir dos 85 graus, 80 e poucos graus, onde eu vou entregar esse porco um pouquinho mais mal passado mesmo, né? Mal passado para grandes cortes é engraçado, né? Quando a gente fala de steak, a gente tem normalmente uma escala que vai de 35 a 60 e poucos graus. Já nos grandes preparos, nos grandes assados, quando não é o fogo de chão, eu preciso ter uma temperaturas acima de 70, tá? Temperaturas abaixo de 70, normalmente, de 80, normalmente é o porco, ou desculpa, é o frango com 75 graus, 76 graus, o peixe com 63 graus, 65 graus, porque são carnes mais delicadas, mais macias, né? Então elas não podem ir a uma temperatura muito alta, porque elas viram purê. Não é essa a ideia, você tem que mastigar e ter um pouco de textura, tá? Já a carne suína, a carne bovina, ela tem mais fibra, ela tem mais tecido conjuntivo, então normalmente é uma carne que precisa de mais tempo, e em temperaturas elevadas ela vai ficar um pouquinho mais macia, tá? Também não pode subir tanto, porque acima de 96 você também vai ter uma carne muito mole, muito macia, um pulled, né? Como a gente chama no American Barbecue, que é aquela carne desmanchando, desfiando, e nem sempre agrada todo mundo, tá? Então o ponto é também um fator determinante. Uma curiosidade que eu vou trazer para vocês aqui, um teste que foi feito em laboratório pela galera do Meat Experience, onde eles pegaram, tá, um corte de contrafilé, um corte padrão, e submeteram esses cortes ao processo de cocção, tirando esses cortes com temperaturas diferentes, tá? Com 5 categorias de ponto, né? Mal passado, ponto para menos, ao ponto para mais e bem passado, tá? Respectivamente nas temperaturas 35, 45, 55, 65 e 75, beleza? Temperatura interna. Observou-se que a carne no ponto e no ponto para mais, ou seja, 55 a 63 graus, essa carne teve menor perda de líquido e maior maciez, tá? A maciez, nesse caso, no laboratório, é feita com um equipamento chamado, que eu esqueci o nome agora, que mede a força de cisalhamento, ou seja, o quilograma, né, da mordida para romper a fibra da carne. Então, veja bem, estamos falando de um steak, tá? Não estou falando de fogo de chão, estou falando de um steak, uma temperatura entre o ponto e o ponto mais, um pouquinho mais, você tem ali o melhor aproveitamento daquele corte, tá? Tanto na retenção de líquido, quanto no conjunto, né? No custo, no conjunto, na relação entre perda de líquido, retenção de líquido e maciez. É claro que a carne mal passada, ela está com mais líquido, porque o processo de cocção dela foi menor, então ela perdeu menos líquido do que a carne que está ao ponto. Mas na relação líquido e maciez, você tem o melhor resultado no ponto e o ponto mais. Porque a carne, por chegar nessa temperatura de 55 a 63, ela ficou mais fácil de mastigar. Diferente de quando ela está mal passada, ela quase crua. Tá no ponto blue, que os franceses chamam, né? Bem mal passada mesmo. Então, esse é um teste interessante para ver e para poder, de certa forma, validar o que eu estou falando aqui. O ponto da carne, ele é muito importante, ele vai fazer diferença, e nos grandes assados você vai ter que ter essa ideia, né? Se a minha costela chegar acima de 96, ela vai ficar muito mole demais, tá?
seria mais tempo de cocção. Mais tempo de cocção é mais tempo de exposição da minha carne ao calor, ao ambiente externo, aos fatores externos, que pode comprometer a suculência da minha carne, beleza? Para o suíno a mesma coisa, tá? Então esse quarto ponto, que é a questão do ponto, ele é muito, do ponto ideal, ele é muito importante também para a manutenção da maciez da suculência, beleza? E o último ponto que eu menciono aqui, tá? É o descansar a carne. Se eu pegar um corte de carne in natura e comparar o peso dele, como eu acabei de falar, 75% do volume de carne é líquido, qualquer corte de carne, tá? Você pegar um contrafilé, 75% a 85% daquele volume é líquido, é água. Então se eu pego um corte in natura e comparo com um corte que eu fiz, que eu grelhei, deixei no ponto, obviamente que o in natura tem mais líquido. Então menos ponto, mais líquido. Agora na relação líquido e maciez, a gente tem no ponto e no ponto mais, ou seja, 55 a 63 graus, o melhor resultado, tá? Então eu vou ter um pouquinho mais de perda de líquido, mas em compensação eu vou ter uma extremidade de maciez. Bacana? Vamos lá. O quinto ponto, galera, descansar a carne. Por que é tão importante descansar a carne? Quando a gente leva a carne no processo de cocção, ocorre o quê? O líquido, tá? A superfície da carne vai subir a temperatura, os líquidos vão fugir do ambiente mais quente. O líquido vai para onde? Para o centro do corte, tá? Isso acontece com qualquer carne, galera. Seja lá uma panceta no varal, seja um contrafilé na grelha, o líquido vai buscar o ambiente interno, ele vai se concentrar no meio para fugir do ambiente externo. Então você vai ter ali um ambiente externo com temperaturas elevadas, né? E se você estiver falando aí de um braseiro de 4, 5 graus, segundos de mão, grelhando a carne, você vai chegar a temperaturas próximas de 200 graus na superfície da carne. E internamente a temperatura vai subindo devagar, de acordo com a espessura do corte, né? Vamos falar de um steak de 2, 3 dedos, ele vai rapidamente chegar internamente a temperaturas mais elevadas, tá? E vai acontecer aquele processo que eu expliquei lá atrás, ou seja, a partir de 35 graus, as proteínas começam a perder a capacidade de retenção de líquido, elas vão se tornando insolúveis e daqui a pouco, a partir de 65 graus, elas não conseguem mais reter, tá? Então vai acontecer esse fenômeno, mas o líquido vai estar concentrado ali, dentro da carne, no centro. Quando você tira o corte da grelha, coloca ele na tábua e imediatamente você passa a faca para cortar, o líquido está concentrado no meio, ele vai esguichar, ele vai sair, ele vai vazar. Completamente assim, ele vai ser expulso rapidamente daquele corte de carne. E você vai ter sua tábua completamente molhada, né? Ela vai ficar aquele líquido todo ali espalhado pela carne, pela tábua. Ou seja, o líquido que você trabalhou tanto no processo de cocção para manter, você acabou de perder ali na tábua por não esperar o tempo devido, tá? Por que descansar? Porque quando a carne sai da grelha, não sei se você já deve ter percebido, você vai na hamburgueria, vamos falar de hambúrguer, que é uma coisa que está mais voltada para o delivery. Você vai na hamburgueria, pede um hambúrguer ao ponto e a hamburgueria foda que você frequenta te traz aquele ponto sensacional. Quando você pede o hambúrguer naquela mesma hamburgueria, na sua casa, pelo delivery, o hambúrguer chega muitas vezes, tá? Não são todas, obviamente, tem algumas que conseguem manter isso aí por diversas técnicas, né? O hambúrguer chega um pouquinho mais mal passado, bem passado. Aí você fala, pô, mas lá é diferente, né? Por quê? Porque ocorre um fenômeno chamado cozimento residual. É simples, você tira o corte de carne, como eu falei, a extremidade dele está muito quente, o miolo, o líquido está lá, que também tá calor, o líquido também está quente, né? Mas o ambiente que tem menos calor está lá no centro. Quando você tira o corte da grelha, aquele ambiente quente, aquele líquido quente continua promovendo uma cocção. Então ali a cocção continua, né? A temperatura interna continua se elevando, enquanto a temperatura externa está diminuindo, porque ela saiu daquela fonte de calor intensa, tá? Então esse cozimento residual, ele permanece. Por isso que é legal você às vezes tirar a carne um pouquinho antes do ponto que você quer, porque na hora que você for deixar ela descansar, ela vai acabar atingindo aquele ponto que você deseja, tá? Claro que eu estou falando aqui de uma coisa bem, uma situação muito detalhista, onde o cara está ali aplicando um termômetro, como eu faço muitas vezes. Então eu quero uma carne com 55 graus, eu tiro ela com 53. Espeto 53, deixa ela descansar agora que ela vai chegar a 55, beleza? E por que do descansar? Porque quando você deixa a carne descansar, valeu a Siqueira, quando você deixa a carne descansar, a temperatura interna vai se igualar à temperatura externa, ou seja, a temperatura externa vai reduzir
e a interna vai aumentar um pouquinho, porque os líquidos estão quentes ainda. Só que há uma compensação ali. E quando isso acontece, ocorre um fenômeno que é o seguinte: as miosinas, né, que são algumas proteínas, a maior parte das proteínas, a proteína mesmo, que é o tecido ali que você pega na carne, ela é a miosina, ela tem capacidade de retenção de líquido, ela consegue reabsorver líquidos quando a carne chega abaixo de 65 graus. Ou seja, quando você deixa a carne descansar um pouco, você tem ali uma reabsorção dos líquidos que estão ali, sabe, distribuídos dentro da carne, mas não estão na célula, eles estão distribuídos. Quando a temperatura começa a baixar, você tem uma reabsorção desses líquidos por essas células. Então você consegue reter, de fato, alguns líquidos, fora que esse líquido vai se rearranjando para todos os ambientes daquele corte de carne, inclusive próximo da extremidade. Quem já observou, talvez vocês não tenham observado, mas um dia que você pegar, fizer um steak, você tirar ele da grelha e deixar ele descansar, você vai perceber que ele vai ficar suando, ele vai chegar num momento que ele vai começar a suar, ele vai começar a transpirar, vamos dizer assim, né? Porque o líquido volta para a superfície. E aí, com um processo natural de exsudação, ele vai expulsar esse líquido de novo, mesmo com a carne já pronta. Então veja, para que eu corte a carne para servir e esse líquido não esguiche na minha tábua, eu preciso esperar o tempo para ele se reabsorver, para aquelas miosinas reabsorver o líquido e para o líquido se rearranjar, se redistribuir, tá? Cara, novamente, já foi feito teste em laboratório que demonstrou que quando você deixa a carne descansar por alguns instantes, e galera, tô falando de 2, 3 minutos, não vai deixar sua carne fria, tá? Para não você, vamos dizer assim, prejudicar a tua experiência, não vai. É 2 a 3 minutos. Isso já foi comprovado, que quando você deixa a carne descansar, você preserva até 30% mais de líquido do que você preservaria se você imediatamente cortasse essa carne ao tirar da grelha, tá? Então é isso aí. Então é isso, galera. O descanso da carne, ele é essencial, é o quinto fator aí que eu menciono aqui, para que a gente possa manter a suculência e a maciez no fogo de chão, né? Lembrando a todos que eu sempre estou falando algo, nossas lives e todo o conteúdo voltado para o fogo de chão, que é a técnica que eu domino, que eu gosto, que eu tenho aprendido cada vez mais. Não sei tudo, estou aqui para aprender e compartilhar com vocês. Então, quando a gente traz essas dicas para o fogo de chão, é dessa forma que funciona, tá? Ou seja, a costela, mesma coisa, tirou a costela lá, chegou nos seus 90 graus, 92 graus, 95 graus, não sei como é que você quer a sua costela, se você quer fazer um espaguete, ou se você quer cortar o dadinho, o fato é que quando chegou na temperatura que você quer, você tira essa peça e deixa ela descansar. Ou descarta, reserva essa peça num ambiente em que a zona de calor é muito baixa, para que você mantenha ela aquecida, mas que já ocorra essa queda de temperatura, para que ocorra essa redistribuição dos líquidos, tá? A mesma coisa com a panceta, a mesma coisa com o leitão feito no assador, a mesma coisa com o frango no varal, todo tipo de proteína que você levar para o fogo de chão, tenha sempre essa questão em mente. Deixe descansar um pouco quando você tirar aquilo ali para servir, antes de servir, beleza? Ninguém também quer ter a experiência de comer a carne e queimar a língua, né, galera? Vamos lá. Então, não se preocupe com o tempinho que você vai deixar descansando. Esse tempinho vai ser determinante aí para a preservação dos seus líquidos, tá? E da suculência da sua carne. Bom, galera, era isso que eu tinha para dizer, mas hoje a ideia era falar um pouco sobre esse tema, né? Ou seja, é possível manter maciez e suculência no fogo de chão? Sim, é possível, mesmo com todos os empecilhos, mesmo com toda a complexidade do ambiente externo, onde você tem calor, onde você tem sol, onde você tem temperaturas elevadas, né? Onde você tem o vento, que de certa forma gera um ressecamento, enfim. O tempo prolongado, né, de exposição dessa carne ao calor, tudo isso são empecilhos, são situações que tornam mais complexo a vida do churrasqueiro de fogo de chão, né? Turma, muito obrigado. Grande abraço, turma.